E se eu te dissesse que existe um tipo de desejo que não nasceu da sua ansiedade, não nasceu da comparação e nem nasceu da carência, mas foi plantado pelo próprio Deus dentro de você, como uma semente divina esperando o tempo certo de florescer? Você já percebeu como alguns desejos parecem grudar na alma, como se tivessem peso de destino, como se não fossem apenas vontades, mas um chamado silencioso? Nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo espiritual escondido em Salmo 37:4, revelado por Florence Scovel Shinn à luz das Escrituras, que mostra por que certos desejos se cumprem quando você aprende a se deleitar no Senhor. Mesmo que sua vida ainda pareça travada, mesmo que você já tenha orado muito, mesmo que a resposta pareça distante demais para ser real. Imagine Florence em um fim de tarde em Nova York. O céu cinza, o vento frio passando entre os prédios e aquela sensação coletiva de correria e falta, como se o mundo inteiro estivesse sempre atrasado. Ela caminhava com a Bíblia debaixo do braço, mas não carregava pressa. Carregava compreensão, porque ela havia descoberto uma verdade que muda tudo. Deus não realiza desejos para provar poder. Deus realiza desejos quando o coração se alinha com Ele. E quando você aprende a desejar do lugar certo, você para de perseguir e começa a atrair o que já foi separado para você. Talvez você esteja cansado de desejar coisas e se sentir culpado, cansado de pedir e pensar: será que estou sendo egoísta? Cansado de ver promessas na palavra e, ao mesmo tempo, ver sua realidade te contrariando todos os dias. Talvez você já tenha feito vigílias, campanhas, jejuns, e mesmo assim, o desejo continua lá dentro, sem se cumprir. E isso te dá a sensação de que Deus está em silêncio, ou pior, de que Deus está te negando. Mas hoje, eu preciso te dizer com reverência: muitas vezes o problema não é o desejo, é a origem dele. E Florence ensinava que existe uma diferença invisível, porém decisiva, entre desejar como quem tem medo de perder e desejar como filho que confia no Pai. Um desejo nascido do medo vira ansiedade. Um desejo nascido do Senhor vira direção. E a promessa do Salmo 37:4 não é um talvez. Ela é uma lei divina revelada. Está escrito: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso não é um convite para você manipular Deus. É um convite para você ser transformado por dentro, de modo que o seu desejo deixe de ser peso e passe a ser profecia. Mas antes de eu te mostrar como esse segredo funciona na prática, você precisa conhecer a forma exata como Florence entendia a frase "desejos do teu coração". E por que isso pode explicar aquilo que você vem carregando em silêncio há anos? Florence tinha um jeito muito incomum de ler a Bíblia. Ela não lia como quem procura apenas consolo para o dia difícil. Ela lia como quem procura instrução divina para a vida inteira. E houve uma fase em que ela mesma precisou dessa instrução com urgência. Ela carregava por dentro um desejo que não a deixava em paz. Não era capricho, não era ambição vazia. Era como se algo dentro dela dissesse: você nasceu para mais do que sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, havia medo, havia limitações, havia portas fechadas e aquela sensação de que o céu estava longe. Numa noite, com a cidade dormindo e o silêncio ocupando o lugar da pressa, Florence abriu os Salmos e encontrou o verso que tantas pessoas repetem sem entender: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que a tocou não foi a parte do concederá, foi a parte do deleita-te. Porque ela percebeu que a maioria vive tentando arrancar de Deus uma resposta, quando Deus está oferecendo algo mais profundo: alinhamento. Ela fechou os olhos e, em vez de pedir o desejo, ela pediu a transformação do coração. Foi ali que a chave começou a girar. Florence compreendeu que Deus não está apenas dando coisas. Deus está formando pessoas.
E quando a pessoa muda por dentro, os desejos começam a revelar sua verdadeira origem. Alguns desejos morrem, porque eram filhos do medo. Outros permanecem, porque eram sementes do céu. E é aqui que entra o princípio bíblico central que Florence ensinava com tanta firmeza. Deus cria pela palavra. Em Gênesis, ele não trabalha com esforço humano. Ele fala, haja luz, e a luz existe. João confirma esse mistério dizendo que, no princípio, era o Verbo. A palavra não é um detalhe. A palavra é o modo como Deus manifesta o invisível no visível, e nós, feitos à imagem de Deus, também carregamos essa responsabilidade. Não para nos tornarmos deuses, mas para cooperarmos com o Pai, como filhos que entendem o poder do que pronunciam. Provérbios declara que a vida e a morte estão no poder da língua. Jesus reforça isso em Marcos quando fala da fé que move montanhas. Não é só crer por dentro, é declarar por fora com convicção, sem duvidar. Romanos diz que Deus chama à existência o que não existe. Florence chamava isso de palavra enviada com missão. Quando você fala alinhado ao que Deus diz, você não está apenas descrevendo a realidade, você está participando da transformação dela. Mas aqui mora a diferença que poucos percebem no Salmo 37, 4. A promessa não diz, deseje qualquer coisa e Deus será obrigado a entregar. Ela diz, deleita-te no Senhor. Ou seja, permanece nele, ama a presença dele, encontra descanso nele, deixa que ele purifique suas intenções. E então os desejos do seu coração se tornam desejos que cabem no coração de Deus. O desejo não é apagado, ele é curado. E um desejo curado não vira obsessão, vira direção. Florence confrontava alguns mitos religiosos que talvez você tenha ouvido a vida inteira. Um deles é: desejar é errado. Deus só se agrada de quem não quer nada. Mas isso não é Bíblia. O problema não é desejar, o problema é desejar sem Deus. Porque quando Deus é o centro, o desejo se torna instrumento. Outro mito é: se for de Deus, vai acontecer sozinho. Mas a palavra mostra que fé sem ação é morta. Jesus disse, pedi e recebereis, sim, mas também ensinou a crer, declarar, perseverar, agir com sabedoria e caminhar em obediência. E talvez o mito mais cruel seja esse. Se você deseja e não acontece, é porque Deus te esqueceu. Não. Muitas vezes, é porque você ainda está desejando com a alma ferida, tentando preencher um buraco que só a presença do Senhor pode preencher. E enquanto esse buraco estiver comandando sua oração, o desejo vira prisão. Mas quando você se deleita no Senhor, algo muda. Você para de pedir para provar que é amado e passa a pedir como quem já é amado. Por isso, antes de eu te mostrar a declaração sagrada que Florence usava para alinhar o desejo ao céu, eu quero que você prepare algo dentro de você. Porque a próxima parte não é apenas conteúdo, é uma decisão pública de fé. Antes de avançarmos, algo precisa ser selado agora. A Bíblia ensina que a fé não é apenas um sentimento interno. Romanos diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Jesus declarava em voz alta. Florence pedia que as pessoas escrevessem, porque a palavra, quando sai do oculto e se torna pública, atravessa uma linha espiritual. Ela deixa de ser apenas crença e se torna posição. Então eu quero que você faça isso com consciência e reverência. Vá aos comentários neste momento. Antes de escrever, pare um instante, respire fundo, coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos por 3 segundos e reconheça a presença de Deus aí onde você está. Não escreva como quem interage com um vídeo. Escreva como quem firma um acordo espiritual. Escreva exatamente assim, sem adaptar, sem explicar, sem justificar. Eu me deleito no Senhor, e Ele cumpre os desejos do meu coração. Não escreva com pressa, não escreva no automático. Escreva com fé, porque no instante em que você declara isso conscientemente, o céu registra. Não como um pedido desesperado, mas como um alinhamento voluntário.
E alinhamento sempre gera resposta. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então vamos seguir. Porque as próximas histórias vão mostrar como esse princípio saiu do papel e se transformou em cumprimento real na vida de pessoas que também carregavam desejos profundos e aprenderam a entregá-los do jeito certo. A primeira história é de uma mulher que precisou reconstruir a própria vida depois de sair de um relacionamento abusivo. Ela deixou a casa com poucas roupas, uma mala emprestada e um medo que não cabia no peito. Cristã desde jovem, sempre acreditou em Deus, mas naquele período, o desejo que carregava era confuso. Ela não sabia se queria prosperar, se queria segurança, se queria apenas parar de sentir dor. Orava pedindo tudo ao mesmo tempo e, por isso, não sentia paz em nada. Foi em uma madrugada silenciosa, sentada no chão de um pequeno quarto alugado, que ela leu o Salmo 37:4 com olhos cansados. Pela primeira vez, ela não pediu que Deus realizasse o desejo. Ela pediu que Deus corrigisse o coração. Nos dias seguintes, passou a declarar que se deleitava no Senhor antes de pensar em qualquer resultado. Algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade diminuiu. A clareza aumentou. Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade simples de trabalho, que parecia pequena demais para quem sonhava grande. Mas ela aceitou com gratidão. Aquela porta se tornou o início de uma nova história. O desejo não desapareceu. Ele se organizou. E quando o coração se curou, o caminho se abriu. A segunda história é de um homem jovem que morava de favor na casa de conhecidos. Ele ajudava os pais idosos à distância, sustentava 2 filhos pequenos e carregava o peso de sentir que estava sempre atrasado na vida. Seu maior desejo era ter dignidade. Mas ele se sentia culpado por desejar mais do que sobreviver. Cresceu ouvindo que querer prosperar era falta de fé. Orava pedindo um emprego, mas sempre com vergonha do próprio desejo. Ao ouvir Florence explicar o Salmo 37, algo caiu como escamas dos olhos. Ele entendeu que Deus não rejeita desejos. Deus rejeita corações divididos. Naquela mesma semana, ele começou a declarar não apenas o que queria, mas quem Deus era para ele. Eu me deleito no Senhor. Não houve pressa, não houve cobrança, houve descanso. Em poucos dias, uma indicação inesperada surgiu. Não era o emprego dos sonhos, mas era estável, era digno, era suficiente, e pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. O desejo começou a se cumprir não como milagre espetacular, mas como direção contínua. A terceira história é de uma viúva idosa que havia começado um pequeno negócio depois de perder o marido. Ela carregava uma dívida que parecia impossível de pagar. Mais do que dinheiro, o desejo dela era não ser um peso para os filhos. Todas as noites, ela orava pedindo solução, mas o medo sempre falava mais alto. Ao entender o princípio do deleite no Senhor, algo mudou profundamente. Ela parou de pedir livramento e passou a agradecer pela fidelidade de Deus, mesmo antes de ver resposta. Com o tempo, clientes começaram a aparecer de forma constante. Nada extraordinário aos olhos humanos, mas suficiente. A dívida foi sendo reduzida. A dignidade foi restaurada. E ela dizia algo que Florence sempre ensinou. Quando o desejo é purificado pela presença de Deus, ele deixa de gritar e começa a ser atendido. Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais. Eram pessoas feridas, cansadas, confusas, mas dispostas a alinhar o coração antes de exigir resultado. Elas aprenderam a falar a língua do céu, a língua que Jesus falava, a língua que Florence redescobriu na Bíblia. E agora, você está prestes a aprender essa língua de forma clara e prática. Respire fundo antes de continuar. De verdade. Não é exagero dizer que o que você está prestes a ouvir pode reorganizar completamente a forma como você se relaciona com Deus, com seus desejos e com a própria oração. Florence ensinava que esse princípio não deveria ser tratado como curiosidade espiritual, mas como algo sagrado,
porque a palavra de Deus nunca é neutra. Ela sempre cria, para o bem ou para o caos. Por isso, ela advertia seus alunos a usarem esse entendimento apenas para a glória de Deus, nunca para alimentar vaidade, pressa ou comparação. Talvez sua mente esteja resistindo agora. Talvez você esteja pensando que isso parece simples demais, quase óbvio. E é exatamente aí que o reino se manifesta, porque Deus não complica, Jesus nunca complicou. Ele falava verdades profundas com frases curtas, diretas, impossíveis de serem esquecidas. Quando algo é simples e verdadeiro, o Espírito reconhece. E quando você ouvir as palavras que vêm a seguir, algo vai se mover dentro de você, mesmo que você não saiba explicar racionalmente. Se você estiver em um lugar barulhento, considere pausar agora. Vá para um ambiente silencioso. Jesus ensinou que o Pai responde no secreto. Este é um desses momentos em que o secreto importa mais do que o espetáculo. Aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O decreto que ela usava com base direta no Salmo 37:4. O mesmo princípio que aquela mulher ferida aplicou. O mesmo alinhamento que o homem desempregado viveu. O mesmo descanso que a viúva experimentou. Faça uma pausa interior de 3 segundos. Escute com toda a sua alma e espírito. Eu me deleito no Senhor, e os desejos do meu coração se cumprem segundo a vontade dele. Agora mais 3 segundos. Deixe essas palavras atravessarem você. E agora, escute novamente. Mas desta vez, não apenas ouça, sinta. Eu me deleito no Senhor, e os desejos do meu coração se cumprem segundo a vontade dele. Você sentiu a diferença? Isso não é uma frase de afirmação humana. É palavra de Deus declarada a partir da posição correta. Quando você diz, eu me deleito no Senhor, você não está falando de emoção passageira. Você está afirmando que Deus é sua fonte de prazer, segurança e identidade. E quando você diz, os desejos do meu coração se cumprem, você não está exigindo. Você está concordando com a promessa bíblica. O complemento segundo a vontade dele não limita o desejo, ele o protege. Vamos desmontar esse decreto com calma, porque cada palavra carrega uma chave espiritual. Quando você declara eu, você assume responsabilidade espiritual. Fé nunca terceiriza. Quando você diz me deleito, você tira o peso do resultado e coloca o foco na presença. Isso fecha a porta da ansiedade. Quando você diz no Senhor, você define a fonte. Pessoas deixam de ser ídolos, resultados deixam de ser deuses. E quando você afirma que os desejos do meu coração se cumprem, você sela a promessa do Salmo sem medo de parecer ousado, porque ousadia espiritual não é arrogância, é concordância com a palavra. Florence ensinava que a forma de declarar importa tanto quanto o conteúdo. Não é grito, não é súplica, é autoridade serena, em pé, corpo alinhado, respiração calma, mãos sobre o coração ou erguidas, como quem se apresenta diante do Pai. A voz firme, clara, audível, não da garganta, mas do centro do peito. Gratidão antes mesmo de qualquer evidência. E depois, silêncio. Porque quem confia não precisa negociar com Deus. Declare pela manhã antes de qualquer palavra comum. O salmista diz que o Senhor ouve a voz logo ao amanhecer. Faça uma vez com fé absoluta. Uma declaração com convicção vale mais do que 1000 repetidas com medo. Depois disso, viva, caminhe, haja com sabedoria. Observe como seus desejos começam a se organizar, não pela força, mas pela paz. Mas aqui cabe uma advertência amorosa. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não use esse princípio para controlar pessoas, manipular situações ou alimentar ego. Desejos alinhados com Deus sempre produzem fruto que abençoa outros. Deus pode permitir testes antes do cumprimento, não como punição, mas como preparo. Abraão foi testado não para perder a promessa, mas para amadurecer para ela. Talvez você ainda esteja pensando, onde está o sacrifício nisso?
A resposta está na graça. O sacrifício já foi feito por Cristo. O que nos cabe agora é alinhar fé, palavra e ação. Fé sem ação é morta. Declaração sem postura é apenas som. Se algo se moveu dentro de você agora, não ignore. Isso não é emoção momentânea. É entendimento espiritual sendo ativado. Se enquanto você ouvia esse decreto, algo se aquietou por dentro, se o seu coração ficou mais leve, se você sentiu uma certeza silenciosa substituindo a ansiedade, então você sabe que isso não foi apenas mais um vídeo. Foi um alinhamento. Foi o Espírito Santo confirmando uma verdade que já estava escrita, mas que hoje foi revelada para você de forma pessoal. Então, faça um gesto simples, mas cheio de significado espiritual. Curta este vídeo agora. Não por números, não por vaidade, mas porque esse gesto é uma confissão pública de fé. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Curtir é a sua forma visível de dizer ao céu: eu concordo com essa palavra. Eu recebo essa promessa. Eu escolho me alinhar. E se você conhece alguém que carrega um desejo no coração há anos, alguém que ama a Deus, mas vive dividido entre fé e medo, alguém que precisa aprender a desejar sem culpa e sem ansiedade, compartilhe este vídeo agora. Quando você compartilha a luz, você não perde nada, você se torna canal. E a Escritura garante que a alma generosa prosperará. Deus sempre honra quem espalha aquilo que transforma. Agora, permita-me ir ainda mais fundo com você, porque entender por que esse princípio funciona vai firmar sua fé de um jeito que a dúvida não conseguirá mais abalar. Florence dizia algo que à primeira vista parece simples, mas é profundamente transformador. Deus não responde ao desejo ansioso, Ele responde ao desejo alinhado. Isso não significa que Deus ignora quem sofre. Significa que existe uma lei espiritual funcionando o tempo todo, quer você a conheça ou não. Desde Gênesis, tudo o que existe foi formado pela palavra. Deus não cria reagindo ao caos, Ele cria a partir da intenção. A palavra precede a forma. Quando o Salmo diz, deleita-te no Senhor, ele está revelando um estado espiritual. Deleitar-se não é sentir alegria o tempo todo, é permanecer, é descansar, é confiar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Nesse estado, algo acontece dentro de você. O coração deixa de ser governado pela carência e passa a ser guiado pela comunhão. E é exatamente aí que os desejos começam a mudar de frequência espiritual. Florence explicava isso como um realinhamento invisível. Deus é a fonte infinita. A provisão já existe. Mas o desejo, quando nasce da falta, se transforma em tensão. E tensão bloqueia o fluxo. Quando você deseja a partir do deleite, o desejo deixa de ser um grito e passa a ser uma concordância silenciosa com o céu. Por isso, Provérbios afirma que a língua tem poder de vida ou morte. Não porque palavras sejam mágicas, mas porque elas revelam de onde o coração está operando. A Bíblia confirma isso quando diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza não é ansiedade. Certeza é descanso confiante. Jesus nunca correu atrás de milagres. Os milagres o encontravam porque ele vivia em total alinhamento com o Pai. E Florence ensinava que, quando o desejo é apresentado a Deus a partir desse lugar, ele deixa de ser uma tentativa de controle e se torna um pedido legítimo de filho. A própria ciência hoje confirma algo que a Escritura já ensinava. Quando a mente está em estado de paz e convicção, o corpo, as decisões e os comportamentos se organizam de forma diferente. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Florence apenas traduziu esse princípio espiritual em linguagem prática. Quando você muda a forma como se relaciona com o desejo, você muda a rota inteira da sua vida. Agora compare isso com a oração comum que muitos aprenderam. Geralmente ela nasce do medo. Deus, por favor, se for da tua vontade. Não há descanso, não há certeza, apenas tentativa. Tiago diz que quem ora assim se torna instável, como onda do mar.
Não porque Deus castiga, mas porque a dúvida quebra o alinhamento. Já o decreto de fé nasce da identidade. Ele não nega a realidade, mas escolhe concordar com a promessa acima dela. E quando a dúvida aparecer, porque ela sempre tenta voltar, não lute com ela como quem entra em guerra mental. Apenas observe e entregue. Não repita o decreto por medo. Repita apenas em gratidão. A fé não precisa se justificar. Ela se mantém. Se você está entendendo isso agora, algo importante está acontecendo. Seu relacionamento com Deus está amadurecendo. E antes de encerrarmos, você precisa permitir que essa verdade desça do entendimento para a alma. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Este momento não é sobre informação, é sobre encontro. Respire fundo e permita que o silêncio faça o que palavras não conseguem fazer. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda pela manhã e, antes mesmo de pensar no que precisa resolver, algo está diferente dentro de você. Não é empolgação, é firmeza. É como se o seu coração tivesse aprendido a descansar. Você percebe que aquele desejo que antes doía, agora traz paz. Ele não te empurra mais, ele te guia. Você começa a notar pequenas mudanças, conversas certas no tempo certo, ideias que surgem sem esforço, portas que se abrem sem ansiedade. E, principalmente, você percebe que não está mais tentando convencer Deus de nada. Você simplesmente confia. A paz que a Bíblia descreve, aquela que excede todo entendimento, começa a guardar seu coração. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você finalmente entendeu quem está no controle. Abra os olhos. Isso não é fantasia, não é pensamento positivo vazio. Isso é promessa. Deus não brinca com desejos colocados por Ele mesmo. A palavra diz que Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos de futuro e de esperança. O que você sentiu agora é apenas um vislumbre do que acontece quando o coração se alinha com o Senhor. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi coincidência. O Espírito Santo te conduziu até esta mensagem porque Ele conhece cada luta silenciosa que você enfrentou. Cada oração que você fez sem saber se estava orando certo. Cada desejo que você tentou enterrar por medo de se frustrar. Deus viu tudo. Ele guardou cada lágrima e usou cada etapa como preparação. E aqui está uma verdade que liberta. Você não precisa de ninguém especial para intermediar seus desejos diante de Deus. Você não precisa de fórmulas secretas, nem de autoridade humana extraordinária. A unção que ensina já habita em você desde o dia em que creu. Florence nunca quis ser centro. Ela sempre apontou para o mesmo lugar, a palavra viva e a identidade de filho. Você não é alguém tentando ser ouvido, você é alguém que já foi aceito. Você não precisa desejar com medo. Você pode desejar com confiança, porque quando Deus é o seu deleite, o desejo deixa de ser um peso e passa a ser uma missão. Algo que amadurece com o tempo certo e se cumpre sem culpa. E agora existe um chamado diante de você. Ou você volta a viver como antes, desejando com ansiedade e orando com medo. Ou você decide hoje viver a partir desse alinhamento. Florence dizia que o maior perigo não é desconhecer a verdade, é ouvi-la e não praticá-la. A Bíblia confirma: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Então grave isso profundamente no seu coração. Amanhã pela manhã, antes de qualquer palavra comum, antes de qualquer pensamento ansioso, vá ao seu lugar secreto. Em pé, com o coração tranquilo, declare uma única vez, com fé absoluta e gratidão antecipada: eu me deleito no Senhor, e os desejos do meu coração se cumprem segundo a vontade dele. E depois, viva o dia como alguém que confia. Observe, caminhe, haja com sabedoria. Porque quando o desejo nasce no lugar certo, o cumprimento deixa de ser esforço e se torna consequência. Se esta palavra encontrou você, não transforme este momento em algo isolado.
Inscreva-se neste canal e ative o sininho agora. Não por números, mas por continuidade. A transformação que Deus opera não acontece em um único encontro. A Escritura diz que somos transformados de glória em glória. É processo, é caminhada diária. É discipulado pela palavra viva. Para quem sente que precisa aprofundar este princípio e praticá-lo de forma consistente, sem pressa, sem culpa, com direção bíblica, existe um material que preparamos com muito cuidado, reunindo esses ensinamentos de Florence à luz das Escrituras. Ele não é para todos. É para quem decidiu sair do ciclo da ansiedade espiritual e viver alinhado ao Senhor. As vagas são limitadas para preservar o propósito e a aplicação correta. O link está na descrição. E se você escolher permanecer conosco, saiba que os próximos vídeos vão revelar salmos específicos, decretos bíblicos e princípios que Florence ensinava, apenas a quem estava pronto para viver transformação real. Você não está sozinho. Leia os comentários, veja os decretos, sinta a fé coletiva fortalecendo a sua. No próximo vídeo, vou revelar algo que poucos entendem sobre desejo e tempo. Por que Deus atrasa o cumprimento para alguns e acelera para outros, sem jamais negar a promessa? O que Deus plantou no seu coração não é acaso. O que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo. Hoje, algo foi realinhado dentro de você. O desejo deixou de ser peso e se tornou direção. Lembre-se, quando você se deleita no Senhor, o coração encontra descanso e o cumprimento encontra caminho. Que o Deus fiel confirme sua palavra sobre você, guardando sua mente com paz e conduzindo seus passos com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.